Professor Wesley, nos encaminhando para o final do nosso podcast, 3 indicações que você poderia dar para quem está nos ouvindo, para o jovem que quer ser empreendedor, que é aspirante a empreendedor, de como a vida pode ser mais. Da minha experiência hoje, um dos grandes problemas dos nossos jovens, sobretudo, é a superficialidade. Ou seja, o jovem, com muito pouco empenho, com muito pouco esforço, disciplina, estudo, dedicação, com muito pouco, pretende um resultado, pretende um reconhecimento, pretende um mérito. Para a vida ser mais, e ela pode ser mais, nós temos que inverter essa lógica. É obrigatória a especialização. Eu tive essa crise muitas vezes como empresário. Vou assumir uma posição generalista, sei bom nível sobre muitas coisas, ou vou ser um ultra especialista. Sei tudo sobre um determinado argumento. Tudo é uma expressão dura. Sei praticamente tudo sobre um determinado argumento. A vida pode ser mais quando você entra no mundo da ultra especialização. Lá é um mundo diferente. Digo para vocês com certeza. Vou dar um exemplo que eu dou muitas vezes em sala de aula. Se você tem um problema sério de visão, onde o risco é perder um olho ou perder a própria visão, você vai no clínico geral? Vai num oculista comum qualquer? Ou você vai o melhor que você consegue na condição que você tem? Essa é a primeira grande discussão. Aonde a gente tiver o empenho, o investimento pessoal para ultra especialização, nós mudamos de patamar socialmente. Então eu sempre aconselho os jovens. Cara, quer garantir um futuro bacana para ti, para tua família? Cara, especializa. Vou dar um exemplo das minhas empresas. Muitas vezes tem uma solução de tecnologia que ela tem uma versão para PC, tem uma versão para celular, Android, uma versão para celular, iPhone, iOS. Né? E a gente teve que tomar a decisão. Cara, como é que nós vamos fazer para ter a mesma plataforma funcionando com, no mínimo, 3 tecnologias diferentes? Não é só 3, é muito mais, porque falar num computador tem que falar dentro de um Mac, tem que falar dentro de um browser, tem que falar dentro... A minha equipe queria fazer o seguinte: não, a gente compra essa ferramenta, aprende bem a ferramenta e a ferramenta gera a mesma versão para lá, para cá e para cá. Falei, não, de jeito nenhum. Se a gente quer ser os melhores nisso que a gente está fazendo, nós vamos ter o especialista para trabalhar no computador, no browser, nós vamos ter o especialista para trabalhar no Android e nós vamos ter o especialista para trabalhar no iOS. Resulta que os nossos concorrentes adotaram plataformas mistas. E são constantes as confusões, as perdas de tecnologia. A nossa decisão técnica qual foi? Ultra especialização. Se eu vou trabalhar para o PC, para o browser, eu vou ter um especialista no melhor desempenho do browser, na melhor segurança do browser, na melhor eficiência do browser. Depois a mesma coisa para o Android, depois a mesma coisa para o iOS. Então, uma discussão dessa aqui, como a vida pode ser mais, eu trouxe um exemplo concreto da empresa, prático da empresa. E eu resulto o seguinte, cara, quem disse que eu achava um ultra especialista em iOS? Muito importante isso, professor Wesley, porque pensando assim, né, hoje a gente vive infelizmente, né, uma crise da medianidade, da mediocridade, tudo, plano, né? tem um plano. Quem fala de excelência já corre o risco de ser mal interpretado, né? E excelência, areté, virtude, né? Vida virtuosa. Todos os momentos que salvou o homem foi o retorno
a excelência, né? Então, quer dizer, não tem que sair do bom e ir para o melhor, né? Exato. A vida pode ser mais se você for o especialista da vida. Bacana. Então, naquele ponto específico, você é o melhor, você é o especialista, você está num outro patamar. Você está num outro patamar. Todo mundo te quer. Você é função. Você resolve. As grandes companhias mundiais, as grandes consultorias, por exemplo, que eu vivi nesse meio, Arthur Andersen na minha época, depois PwC, IBM, Pricewaterhouse, cara, esses caras, PwC, PricewaterhouseCoopers, esses caras têm um bando de gente comum e um time de elite que na hora que o problema aperta, ele traz esse time e o cara resolve. Esse time não participa de todos os projetos, participa daquele projeto onde a coisa complica. Então, quando eu digo assim, especializar-se, vale para o jovem, vale para a empresa, vale para o Matusa, que nem eu. Vai te especializar. Vai entrar no ponto onde tu é o cara que resolve integralmente um problema. As pessoas valem para uma companhia, por exemplo, por quanto elas conseguem resolver de problemas autonomamente. Se tu sempre começa, mas não consegue terminar nenhuma resposta, nenhuma resolução, tu tem um valor pequeno para a companhia. Então, primeira grande questão, especializar-se. Tá? Ser o melhor, sobretudo naquilo que ama. Segunda questão, manter-se só. Essa é uma passagem que tem inúmeras ramificações. O que é manter-se só? É não ter namorada? Não, não tem nada a ver com isso. Manter-se só significa manter-se livre da crítica dos outros. O que é isso? Eu posso ser criticado, mas isso não altera quem eu sou. Não encosta em quem eu sou. Se eu sou livre dentro, só dentro, a crítica externa, ela não me toca. Eu, de dentro da tranquilidade de quem eu sou, vou avaliar. Eu posso melhorar com essa crítica? Ah, que bacana, é um passo a mais para mim. Mas não toca em quem eu sou. Então, a necessidade de acomodar a aceitação social é um enorme de um empecilho para o jovem. De fato, é um enorme empecilho para todos. Mas a vida pode ser mais à medida que você consegue se manter só. Livre da crítica dos outros. Livre da pressão social. Livre dentro. Porque se o indivíduo parte da segurança do eu sou, tá tudo tranquilo. Isso que eu estou falando é muito difícil. Ele não sai daquela unidade com ele mesmo, né? É uma autonomia, né? É o conceito de autonomia. Você é autônomo, autorreferente. É capaz de conduzir a sua vida a partir dessa... Mas é muito difícil. Eu digo, é difícil. Porque o ser humano, ele é por essência social. Ele vive em sociedade. E mais, ele se realiza à medida que todo o seu contexto se realiza. Isso faz parte da minha disciplina de... Como é que é? Empresa... Ontologia, empresa e sociedade. Empresa do MBA, né? Uhum. Onde a gente passa o MBA inteiro falando do tu, do eu, eu, e eu encerro dizendo que existe o tu. Né? Mas a discussão, né, como a Natália trouxe, de autonomia, é que eu parto do eu sou. Nada consegue tocar o que eu sou. Nem eu posso alterar. Porque o que eu sou é uma intencionalidade do ser, individuada em mim, na existência. Se eu parto desse princípio, isso é se manter só. Não tem a posição do externo, não tem... O julgamento do externo é um critério de modo. Se eu vou por aqui, vou ser agredido, então vou por ali. Se eu vou por aqui, vou ser mais difícil, então vou mudar assim. Mas eu não saio da posição do eu sou. Então, a vida pode ser mais se você se especializa,
A vida pode ser mais se você aprende a se manter só, consegue desenvolver a tranquilidade da própria autonomia. E a vida pode ser mais se você for humilde para aprender. Essa é uma liberdade complexa. Digo, eu posso mudar tudo. Não estou preso naquilo que eu já conheço, aquilo que eu já sei. Eu não esqueço nada do que eu já aprendi. Mas não estou preso a nada. Posso aprender tudo de novo do zero. Sabe como é que eu me dei conta dessa passagem? Quando eu comecei a ler os meus livros de vários anos atrás, marcados a caneta. E aí olhando hoje as minhas anotações de 10 anos atrás, 15 anos atrás, pensava assim, que menino tolo. Que menino bobinho. Absolutizando com a caneta. Absolutizou, ainda, agrediu. Delimitou. Determinou. Delimitou. A minha compreensão hoje ela é muito maior, mais ampla. Tanto que eu comprei tudo de novo os livros. E eu que tenho uma coleção de canetas exóticas, hoje tenho coleção de lapiseira. Porque a lápis, cara, eu olho e diz assim, cara, isso aqui foi, mas faltou isso aqui. Legal. Bota para aprender. Então, é uma liberdade para aprender constantemente. Porque o professor fala do homem sem mitos. Né? O homem sem mitos. Como assim sem mitos? Né? É sem pontos fixos. O homem que é livre dentro. A gente recém falou do manter-se só. Não ter mitos é isso. Cara, eu estou humilde para aprender com o meu em si. Se o meu em si me indicou uma coisa ontem e me indicou de um outro modo hoje, cara, larga de ontem e pega de hoje. A vida está te dando uma passagem nova. Vai para ela. Tá, mas eu tenho um monte de coisa. Pessoal, assim, ó, vamos lá. Teve um momento na minha vida que tive que recomeçar do zero. E aos 40 e altos anos aí, eu me vi sem empresa. Um desempresário, que nem diz meu amigo Fábio Campos. Um desempresário, tive que começar tudo do zero. Ali eu entendi que o homem não é a empresa, que o líder é maior que a empresa. Ali eu entendi que o que ele é não muda, que o que ele é são aplicações que ele tem que aprender continuamente novas. E que mais, a compreensão que ele tinha dele mesmo, que valia perfeitamente até um ano atrás, até ontem, hoje podemos mudar. Então, no final, é uma enorme humildade. Porque a gente quer um absoluto para se agarrar. Mas a vida pode ser mais se você consegue ser humilde para aprender. Tem um exemplo que eu me divirto horrores. Eu resolvi construir um escritório para mim. E aí tinha que definir o acesso. Se entrava por esse lado ou por esse lado. E eu queria começar por esse lado. Porque seria um acesso mais bacana, seria mais bonito, atravessaria o mato, faria não sei o quê. Aí eu conversando com o meu funcionário, o cara que me ajuda dentro de casa, que cuida dos terrenos, das coisas, ele olhou, mas seu Wesley, aqui é uma trabalheira enorme. Olha só, nós vamos ter que fazer uma ponte. Vamos ter que baixar aqui para prender os lados, aqui corre água. Aqui não sei o que, não sei o que. Se a gente faz do outro lado é botar um cano. E tá resolvido. Assim a gente faz. Eu olhei para ele e disse assim, cara, a prática do dia a dia, que beleza. Eu querendo fazer uma coisa enorme. E ele diz assim, não, mas tem o simples aqui. Vamos lá. Eu podia dar uma de cabeça dura, mas não, cara, a solução tá ali. É simples. A prática é simples. Eu aprendo a qualquer momento, com qualquer um. Por quê? Estou sempre baseado no eu sou. Poderia ser a quarta, né? Não sair nunca do eu sou.